Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes e estamos mais uma vez aqui para trazer aos pés do Senhor o primícias para o reino de Deus. Para a glória de Deus, nos encontramos desde já no livro de Gênesis, no capítulo de número 19, onde o versículo 1 diz: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra, versículo 2, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Amém. Glórias a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela sua bondade, pela santa promessa de Deus, através das sagradas escrituras, pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ouvintes e amantes da palavra de Deus, seguimos então avante quanto à meditação da palavra de Deus, quanto ao estado do crescimento, do conhecimento e da graça de Deus, e nos voltando agora para o capítulo de número 19, onde a Bíblia é clara quanto à destruição de Sodoma e Gomorra. Vemos ali o que nos parece um grande filme de terror. Uma situação a qual parece que a desgraça parece ser inevitável. Algo que já foi proclamado, algo que já foi decretado. Isso mesmo. Sabemos que no capítulo anterior, o próprio Deus visitara Abraão em meio à presença de três seres, a qual a Bíblia parece nos mostrar que um deles se tratava da própria pessoa do Senhor, e quanto a mais dois anjos. E que estes, ao se despedirem de Abraão, quando firmaram ainda mais a sua aliança, não somente quanto a Abraão, mas principalmente quanto a Sara, anunciaram-lhe que estavam para descer a Sodoma e Gomorra, pois o seu clamor, a sua impiedade, o seu pecado subirá até o Senhor, a qual este a destruiria. Então, ali no capítulo 18, nós vimos que Abraão intercedeu por aquele lugar, por aquela cidade, e aprendemos que ele é um homem de oração, e que se voltou não somente a orar pelo seu sobrinho Ló, mas que era um homem que estava continuamente orando pela sua esposa, pelos seus familiares, pelo ministério, tanto que o próprio Deus foi ao seu encontro e anunciou o que faria Sodoma e Gomorra. Pois bem, o capítulo 19 nos mostra que estes dois anjos que estavam com o Senhor chegaram às portas da cidade a qual Ló os receberam, em nome de Jesus. E os receberam como a tradição mandava, em nome de Jesus, pois naqueles dias, quando se chegava um estrangeiro em meio a uma cidade, quando se chegava alguém para se hospedar numa cidade, independentemente se eram anjos ou não, o costume da época era trazer como algo sagrado. Então não nos espantemos quanto à leitura do texto, quando Ló ofereceu as suas duas filhas, que eram virgens, para que aqueles homens maus não viessem a tocar naqueles dois seres, visto que não somente por se tratarem de serem anjos, mas porque naqueles dias um hospedeiro, alguém que estava hospedado na casa de alguém, era considerado como alguém que vinha da parte de Deus, algo divino, algo sagrado. E por isso que Ló pode, vamos dizer assim, ter se precipitado quanto a este desejo, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos numa conjectura e que tudo é possível, pois não estamos em meio à mente e ao coração de Ló. O fato é que nós sabemos e conhecemos a história que aqueles homens viram que os dois anjos adentraram a casa de Ló para passar a noite em meio à insistência do mesmo, pois estes queriam arrodear tal terra para ver se de fato o clamor que chegava até a Deus era verídico, e eles lançaram ordens sobre Ló para que este lançasse fora os tais seres, para que eles tivessem relações sexuais ilícitas com os mesmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali os anjos de Deus
deram um grande livramento a Ló, pois estes julgaram Ló como querendo não somente, sendo um estrangeiro, ser juiz sobre a vida deles, e os anjos deram-lhe livramento, chamando-o para dentro de casa e cegando aqueles que tentavam de alguma maneira ferir Ló, sua família e até mesmo os próprios anjos, em nome de Jesus. Mediante aquilo foi a gota d'água para que finalmente o Senhor desse a ordem, decretasse ali o estado da calamidade naquele lugar contra a destruição do mesmo, onde mais tarde choveria fogo e enxofre. Então os anjos dão ordem para que Ló tome sua família e alguém mais que ele possa conhecer na cidade como parentes e familiares, para que eles possam rapidamente preservar a sua vida e sair daquele lugar. Mas percebamos que enquanto os anjos e o próprio Deus está dando livramento a Ló, Ló parece relutante quanto às bênçãos do Senhor. Bem parece que suas palavras podem ser consideradas como algo de violência, mas perceba que a todo momento Ló está interrompendo o favor de Deus na sua vida, naquilo que o próprio Deus enviara a seus anjos em nome de Jesus. Os anjos dão ordem para que ele vá para um lugar, mas Ló insiste em estar nas montanhas de Zoar, insiste em pedir para ir para outro lugar, e os anjos são insistentes quanto à vida, quanto à preservação da vida, onde os textos são claros que o Senhor usou de misericórdia para com a vida de Ló, para que este fosse salvo junto com seus familiares. E a coisa era tão estreita que até mesmo a esposa de Ló não obedeceu aos anjos, como também assim Ló parecia estar meio que resistente, e acabou olhando para trás algo que os anjos já tinham ordenado, já tinham remediado os tais para que não fizesse, e esta me parece que quem sabe temendo pelos familiares, pelos amigos que ficaram para trás, até pelos bens materiais, acabou se voltando a olhar para trás, onde se tornou uma coluna de sal. E aí a história continua em sua narração neste texto sagrado, onde Ló agora se encontra numa caverna com suas duas filhas, depois que tudo que se passou, e ali as filhas tomam uma decisão a qual vejo como precipitação. Eles ali estão escondidos com medo dos povos inimigos, porque estão só no meio da terra, em nome de Jesus. E uma das tais tem a ideia de embriagar o pai, para que as filhas se deitem com o mesmo, para que haja linhagem no meio da família de Ló, que hajam descendentes. E ali o plano é elaborado e é concretizado. Uma dorme uma noite e outra dorme noutra, embriagando Ló, onde a Bíblia diz que ele nem viu quando elas se deitaram, nem mesmo quando se levantaram. E a Bíblia diz que de um foi gerado, qual foi chamado de Amon, que deu origem aos. E a outro foi considerado o nome de Moabe, a qual deu origem aos Moabitas. Você perceba, e mediante a tantas precipitações, diante a tanta desobediência, ali, em nome de Jesus, de Ló acabaram gerando inimigos para Israel, pois tanto amonitas como amonitas na história do Antigo Testamento sempre se mostraram em oposição àquilo que era de Deus e quanto àquilo que era o favor do povo do Senhor. Agora, em meio a toda esta história verídica, nós podemos ficar pensando, então por que Deus salvou Ló? Então por que Deus poupou suas filhas? Então por que Deus se deu o trabalho de lançar os seus dois anjos sobre aquela terra maldita, onde ninguém considerava ninguém, nem mesmo Ló estava disposto a obedecer a Deus, nem mesmo suas filhas a seguir os princípios da palavra do Senhor? O texto é bastante claro, onde no versículo de número 27 diz assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém. Então vemos aqui a resposta quanto às misericórdias do Senhor para com a família de Ló, quanto às misericórdias quanto a toda aquela gente em nome de Jesus. Tudo isso em virtude de Abraão, em nome de Jesus. Agora, eu fico pensando como Abraão ficou olhando para aquela cena, sabe? Será que ele se lamentou?
Será que ele se sentiu contente? Será que ele ficou frustrado porque Deus, embora tenha ouvido a sua oração, aquilo que ele tanto queria não aconteceu? Eu não sei se depois Abraão ficou sabendo que Ló escapara com vida. Sinceramente, eu não sei te dizer até aqui. Mas uma coisa eu sei, é que Abraão orou, entregou tudo nas mãos do Senhor. E quanto àquilo que aconteceu na vida de seus filhos, de sua família, era de responsabilidade dos mesmos. Então aprendemos no dia de hoje, neste momento, quanto aos primícias para o reino de Deus, que sim, podemos continuar orando pelos nossos amigos, familiares e até mesmo inimigos que estão longe de Deus. Mas quanto às decisões que eles tomam, cabem a eles, em nome de Jesus Cristo, estarem determinando sobre aquilo que irão colher numa vida. E que isso já não está sobre o meu domínio ou o teu domínio, em nome de Cristo. Sim, continue orando pelos seus filhos. Sim, continue orando pela sua família. Sim, continue orando pelo seu esposo, pela sua esposa que está diante do Senhor. Mas não esqueça que a decisão de escolher entre a maldição e a bênção são dos mesmos. Se orarmos, e mesmo que ao longe possamos perceber a catástrofe que acontece na vida dos demais, possamos ter a certeza que aquilo que é preciso foi feito. Que não nos venhamos nos sentir frustrados porque alguém não ouviu a palavra de Deus, porque alguém não obedeceu a palavra do Senhor, porque alguém não se sujeitou à palavra de Deus. Afinal de contas, Deus tinha algo muito maior a fazer na vida de Abraão, a qual Ló já tinha tomado a decisão de sair da sua vida. Quem sabe nós estamos, não vou dizer perdendo tempo, mas quem sabe nós estamos nos maltratando, em nome de Jesus, enquanto Deus está focado no meu sonho, no teu sonho, nos projetos que Ele tem para as nossas vidas, e nós estamos nos apegando a coisas que parece que são intermináveis. Não deixemos de orar pelos que amamos, mas também não deixemos de viver nossos sonhos por causa de outros que não estão nem aí para mim, para você e nem para o reino de Deus, em nome de Jesus. Não estou dizendo que você tem que bater a porta na cara de alguém, não estou dizendo que você tem que desprezar alguém, não estou dizendo que você tem que maltratar alguém, eu estou dizendo que você tem que fazer o que tem que ser feito, e no mais, as pessoas são livres para escolher. Ora, se o próprio Deus que é criador dos céus e da terra, se o próprio Deus que criou o homem e a mulher, em nome de Jesus, deu-lhe o livre-arbítrio, quem sou eu, quem é você para definir sobre a vida de alguém, em nome de Jesus? Até mesmo os pássaros, quando têm seus filhotes, arriscam a vida dos mesmos para que eles aprendam a voar. Deixa teu filho voar, meu irmão, deixa tua filha voar, minha irmã. Deixe as pessoas voarem, deixe elas aprenderem com as quedas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.